E aí galera, trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje ele vai ter um conteúdo um pouquinho mais complexo do que o normal, né? Que é em relação à aplicação de ferramentas de probabilidade no seu deck building. Eu vou começar dando um exemplo simples, né, para melhorar o entendimento, que é, vamos lá, eu estou de Atraxa, que é o deck que eu mais uso de exemplo aqui, né? E para mim, uma mão inicial, né, de 7 cartas ideal é uma mão com 4 terrenos. Então, quando eu vou lá e começo a jogar e eu compro minhas 7 cartas, eu quero que venha 4 terrenos na minha mão. E aí, a pergunta que fica é: quantos terrenos eu preciso colocar no meu deck para que isso seja possível a maioria das vezes? Ou seja, em 10, 20, 30 partidas, quanto de terreno eu preciso ter no deck para que eu abra mais vezes com 4 terrenos na mão, que é o que eu quero. O vídeo vai ser basicamente para a gente determinar isso, tanto em relação a terrenos quanto em relação a outros tipos de carta. Por exemplo, Dork, Anula, Remoção, qualquer coisa que você queira tentar aumentar a probabilidade, né, trazer para uma probabilidade mais ideal, vai poder ser aplicado. E vale dizer que esses conceitos eles são aplicados por grandes jogadores do competitivo no momento de buildar o deck, né? Isso tanto dentro do Magic, nos diversos formatos, quanto em outros card games, como por exemplo Yu-Gi-Oh! Né? Então é algo que pode contribuir muito para o seu desempenho em torneios, caso seja aplicado da forma correta. E por mais que pareça complexo no início, depois que você vai tentando aí usando as calculadoras que eu vou mostrar, né? Fica simples. É um conceito bem simples que quando bem aplicado ele pode te ajudar muito. Partindo para a definição, né, do conteúdo abordado nesse vídeo, a gente vai estar estudando a distribuição hipergeométrica, que é um conceito de probabilidade, né, lá de estatística e cálculo matemático, que a definição dele é essa aqui. Né? Embaixo está a fórmula. Só que isso não é o que a gente quer. A gente quer esse conceito aplicado no Magic. Então vamos substituir os conceitos, né, a definição, por uma definição aplicada no Duel Commander, que seria essa daqui. Ou seja, a gente traduzindo essa definição da distribuição hipergeométrica, a gente teria o casinho sucessos, como comprar os 3 terrenos da Atraxa. O N retiradas seriam as 7 draws iniciais, né, que você dá no começo da partida. A população N maior seriam as 99 cartas dentro do deck. E o casão sucessos seria um número de terrenos. Que aí eu vou tomar como exemplo 40 e 42 terrenos. Para a gente comparar como a probabilidade de comprar 3 terrenos se modifica nesses dois cenários. Certo? Então, fazendo um apanhado geral de tudo. A gente ia estar calculando a probabilidade de comprar 3 terrenos nas 7 draws iniciais do começo do jogo, com um deck de 99 cartas e dentro desse deck tendo 40 e 42 terrenos. É isso que a gente vai estar avaliando. Só que um ponto importante de frisar, né, é que a gente não vai estar calculando na mão. A gente vai usar a calculadora, que já existe um monte, né, calculadoras hipergeométricas, que facilitam muito essa aplicação. E aí eu vou estar trazendo alguns exemplos para vocês, para a gente ir entendendo aqui devagarinho, né? Abordando então os dois exemplos, né, a esquerda com 40 terrenos dentro do deck e a direita com 42 terrenos dentro do deck, quando a gente vai preenchendo tudo, né, o primeiro espaço é o número de cartas dentro do deck, que aí são 99 nos dois lados. O segundo, né, o número de terrenos dentro do deck, que aí na esquerda é 40, na direita é 42. O terceiro espaço é o número de draws que você dá, no caso 7, né, é a primeira mão. E o quarto espaço é o número de terrenos que você quer na sua mão. Então, 3 em ambos os lados, né? E a partir disso, a gente tem os resultados da probabilidade. Começando por x igual a 3. Ou seja, você realmente comprou 3 terrenos. Qual é a probabilidade disso acontecer? Aí a gente vê que na esquerda é 30,2% e na direita 30,4%. Ou seja, não alterou quase nada. Então, você usar 40 ou 42 terrenos dentro do deck não vai diferenciar muito você comprar 3 terrenos. A chance de modificar alguma coisa é muito baixinha. Porém, se a gente for avaliar os outros aspectos, que é principalmente o x menor que 3 e o x maior que 3, ou seja, num cenário a gente vai estar comprando 0, 1 ou 2 terrenos. No outro, a gente vai estar comprando 4, 5, 6 ou 7 terrenos. No cenário que a gente compra menos de 3 terrenos, à esquerda, com 40 terrenos no deck, é 40%,
e à direita, com 42 terrenos no deck, é 36%. O que é que a gente tira de informação disso? Você utilizar 40 terrenos no deck, a chance de você comprar pouco terreno é 4% maior do que se você usa 42. Aí você pode pensar, ah, mas é só 4%, isso não muda quase nada. Certo, só que o jogo é um MD3, e se você for para um torneio que tem 6 rodadas, 7 rodadas, 8 rodadas, esses 4% viram uma bola de neve gigante. Então você ter esse parâmetro na sua mão na hora de montar o seu deck vai mudar muito quando você vai para esses torneios maiores. Tanto é que, como eu falei, é uma ferramenta utilizada por jogadores profissionais, que é o cenário que eles jogam, não é? Torneios enormes. Avaliando o outro ponto, que é o X maior que 3, ou seja, você comprar 4, 5 terrenos, vir uma mão com muito terreno, né? No cenário da esquerda, a gente tem 29% de chance. No cenário da direita, a gente tem 33% de chance. Ou seja, novamente 4%. Só que aí você tem que parar e pensar. A Atraxa, é pior eu abrir uma mão com muito terreno ou é pior eu abrir uma mão com pouco terreno? Claramente é abrir com uma mão com pouco terreno, né? Porque você vai ficar bricado, não vai fazer nada. E vai morrer. Ou seja, avaliando somente esses dois números, né? 40 ou 42 terrenos dentro do deck, claramente você utilizar 42 é superior. É bem melhor a longo prazo. Então, esse é o cerne do cálculo hipergeométrico. É você chegar a esse tipo de conclusão. E no exemplo eu utilizei apenas terrenos, né? Mas, por exemplo, se você considerar a base de mana do deck, aí você inclui terreno, inclui os Dork, né? Que é aqueles elfinhos que ficam gerando mana no duel. Tudo isso para você ver como vai decorrer a sua geração de mana a partir das 7 cartas que você vai comprar no início do jogo. E claro que não é um conteúdo fácil. Quando eu estava aprendendo a aplicar distribuição hipergeométrica em card game, que foi vendo vídeo de jogador profissional no YouTube, né? Não foi simples, levou tempo para pegar a prática. Então a ideia é revisitar esse vídeo sempre que tiver dúvida, procurar mais conteúdo na internet, caso seja do seu interesse. Se tiver alguma dúvida, deixar nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo, vou estar ajudando. Se começarem a surgir muitas dúvidas, eu posso gravar outro vídeo só respondendo essas dúvidas, né, para tornar o aprendizado mais completo possível. Então, assim, não olhem com maus olhos essa distribuição hipergeométrica, porque é um conceito que ajuda muito na deck build. Não fazendo milagre, né? Até porque sempre vai existir o fator sorte, só que como eu já comentei, a ideia é você reduzir isso o máximo possível, né? Você racionalizar as suas decisões de deck build baseada em probabilidade. E o uso dessa calculadora serve até in-game, né? Durante o jogo. Por exemplo, eu vou e tô de Feldon. Vou comprar as 7 cartas. Só veio uma montanha. Tá uma merda, né? Na maioria das vezes eu não vou conseguir fazer nada. Eu preciso comprar a segunda, destravar a mão e seguir jogando. Só que aí eu posso, antecipadamente, né? No momento de eu estar montando o deck, eu fazer esse cálculo e ver nessa situação qual seria a probabilidade de eu comprar esse segundo terreno e destravar minha mão. Tem como fazer esse cálculo pela calculadora. E o ideal é você avaliar, de acordo com o seu deck, quais grupos de carta realmente vai impactar positivamente você fazer esse cálculo e colocar um número que seja racionalizado dentro do seu deck, né? Por exemplo, no Feldon é montanha. Você fazer o cálculo com terreno direitinho vai ser excelente, porque, como eu falei no outro vídeo, né, para quem assistiu, boa parte das cartas do Feldon são iguais. Então nem adianta racionalizar elas, porque 50 cartas praticamente vão fazer a mesma coisa, né? Você vai acabar comprando elas. Então vale mais a pena racionalizar o número de terrenos para poder jogá-las. No cenário de Slime Foot, por exemplo, já entram outras questões. Né? Vai entrar a questão de remoção, por exemplo. Né? Quantas você quer ter na sua mão inicial? Em decks de controle, que tem azul. Anula é a base do deck. Então você calcular quantos anulos você quer abrir a primeira mão e quantos precisam estar no deck para isso acontecer é importante. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu tentei explicar de forma mais simples possível, né? Apesar de ser um conceito um pouco mais complicado. Vou estar deixando o link da calculadora
nos comentários e vou tentar deixar na descrição também. Então é isso, pessoal. Até a próxima. O próximo vídeo eu vou tentar trazer uma temática mais de conversa, né? Pra gente debater aqui a respeito do competitivo, né? Do conceito de competitivo, do conceito de casual, de como as pessoas enxergam ambos, né? E por que o competitivo talvez seja tão taxado como algo ruim, né? Como algo que não tem diversão. E é isso. Até a próxima.